Olá! Nesta sequência de vídeos, vamos apresentar uma introdução à análise de sobrevida. A análise de sobrevida visa a fornecer estimativas da probabilidade de um indivíduo experimentar um dado evento de interesse e, eventualmente, comparar curvas de sobrevida entre diferentes estratos de pacientes. O nome análise de sobrevida deriva da utilização deste tipo de análise quando o evento de interesse é a ocorrência ou não de morte, mas ela pode ser usada para outros eventos, como recidiva de câncer, infecção, etc. Esta é uma área bastante complexa e há inúmeras publicações dedicadas ao assunto. Essa sequência de vídeos mostra como construir curvas de sobrevida no R e como estimar a probabilidade de sobrevida por meio do método de Kaplan-Meier. Vamos utilizar para ilustrar a análise de sobrevida o conjunto de dados Lang do pacote Survival. Esta base de dados contém dados relativos à sobrevida de 228 pacientes com câncer avançado do pulmão do North Central Cancer Treatment Group. As variáveis do conjunto de dados que iremos focar nesses vídeos são time, que é o tempo de sobrevida em dias, sexo, um vetor numérico onde 1 significa masculino e 2 feminino, e a variável status, que indica se ocorreu ou não uma censura para o respectivo paciente, sendo o evento de interesse a morte. O status igual a 1 significa que houve censura, ou seja, até o momento em que o paciente foi acompanhado no estudo, ele ou ela ainda estava vivo ou viva. E o valor da variável time corresponde ao tempo decorrido desde a entrada do paciente no estudo até o momento em que ele ou ela foi retirado do estudo. O tempo de sobrevida deste paciente é maior do que o indicado no estudo, mas não sabemos o que aconteceu com ele ou ela após o momento de saída do estudo. Por isso dizemos que o paciente foi censurado. O status igual a 2 indica que o paciente morreu durante o acompanhamento no estudo. E o valor do tempo de sobrevida corresponde ao tempo desde a entrada do paciente no estudo até a sua morte. Assim, se observarmos os 3 primeiros registros do conjunto de dados, iremos verificar que os 2 primeiros pacientes morreram nos dias 306 e 455 após o início do acompanhamento de cada um deles, respectivamente. O valor da variável status é igual a 2, indicando que esses pacientes morreram. Já o paciente 3 foi censurado 1010 dias após a sua entrada no estudo, já que o valor da variável status é igual a 1. Isso significa que ele estava vivo nesse dia, mas não sabemos o que aconteceu com ele depois. Em geral, uma análise de sobrevida se aplica em estudos em que se busca identificar se o indivíduo experimentou um determinado evento ou desfecho de interesse durante a duração do estudo, e o tempo entre a entrada no estudo e a ocorrência desse desfecho. É preciso incluir uma variável que indica se o indivíduo experimentou ou não o evento durante o período em que a pessoa foi observada no estudo. Caso o indivíduo não tenha experimentado o desfecho no período em que ele foi observado, dizemos que houve uma censura e o indivíduo foi censurado. Há 3 tipos de censura, dependendo de quando ela ocorre. Censura à direita, quando a censura ocorre depois do início do acompanhamento. À esquerda, quando a censura ocorre no início do acompanhamento. E intervalar, quando a censura ocorre tanto no início quanto ao final do acompanhamento. Um sujeito pode ser censurado à direita devido às seguintes razões: perda de acompanhamento, retirada do estudo por algum motivo, ou não ocorreu o evento ao final do período de realização do estudo. Nestes vídeos, iremos tratar somente de censuras à direita. A curva de sobrevida mostra para cada instante de tempo
a probabilidade de um indivíduo sobreviver além daquele instante de tempo. Vamos inicialmente construir uma curva de sobrevida para os pacientes do conjunto de dados Lang a partir do R-Commander. Depois vamos explicar como essa curva é obtida. Vamos utilizar o RCMDR plugin.survival. Primeiramente, é preciso instalar este pacote e o procedimento é aquele mostrado no vídeo sobre a instalação do R. Vamos supor que o RCMDR plugin.survival já esteja instalado. Para carregá-lo, vamos em Ferramentas, Carregar plugins do R-Commander e vamos selecionar o RCMDR plugin.survival. Vamos clicar em OK e é preciso reiniciar o R-Commander. Vamos agora selecionar o conjunto de dados Lang do pacote Survival. Vamos em Dados, Conjunto de dados em pacotes, Ler dados de pacote atachado. Vamos dar um duplo clique no pacote Survival e vamos selecionar o conjunto de dados Lang na lista à direita. Vamos selecioná-lo e clicar em OK. Para construirmos uma curva de sobrevida para os pacientes com câncer de pulmão, vamos em Estatísticas, Análise de sobrevida, Função estimada de sobrevida. Nesta tela, vamos selecionar a variável que indica o tempo de sobrevida, que é a variável time. Nessa outra lista, vamos selecionar a variável que indica se houve censura ou não. Vamos selecionar a variável status. No tipo de censura, vamos selecionar right, à direita. Na aba Opções, há diversas opções que podem ser configuradas para construir a curva de sobrevida. Vamos manter as opções padrão. Intervalos de confiança, vamos manter logaritmo. Gráfico com intervalos de confiança, vamos manter o default, que corresponde à opção sim. Nível de confiança, vamos usar 95%. Vamos utilizar o método de Kaplan-Meier. Para determinar o erro padrão, vamos utilizar o método de Greenwood. Vamos manter os quantis 25%, 50% e 75% dos tempos de sobrevida. Vamos marcar os tempos de censura no gráfico e mostrar um resumo padrão dos resultados. Ao clicarmos em OK, a curva de sobrevida é construída com o respectivo intervalo de confiança. Então, ela começa com o valor 1 no instante inicial. Todos os pacientes estão vivos no instante 0, no início do estudo. E a probabilidade de sobrevida vai caindo à medida que o tempo vai passando. Esses são os comandos que foram executados para construir a curva de sobrevida, onde esta função, SurvFit, gera uma série de componentes utilizados para construir a curva de sobrevida. Esses componentes são armazenados no objeto .SurvFit. Um resumo desse objeto é exibido na tela de resultados, indicando a função que foi chamada, o número de pessoas que foram observadas no estudo, 228, o número de mortes, eventos, 165, a mediana do tempo de sobrevida, 310, que é o tempo no qual a probabilidade de sobrevida é 50%, e os limites inferior e superior do intervalo de confiança para a mediana do tempo de sobrevida. A curva de sobrevida é exibida por meio desse comando, plot, onde o primeiro argumento é o objeto gerado pela função SurvFit, e mark.time igual a true significa que os tempos de censura serão exibidos no gráfico. Em seguida são exibidos os quantis 25%, 50% e 75% do tempo de sobrevida.
por meio da função conTile aplicada ao objeto .ServeFit. Aqui estão os valores dos contis e os respectivos intervalos de confiança. Então, o percentil 50%, que é a mediana, é igual a 310, limite inferior 285, limite inferior do intervalo de confiança para a mediana 285 e o limite superior 363. Finalmente, o objeto .ServeFit é removido da área de trabalho. No próximo vídeo, vamos ver como essa curva de sobrevida é construída. Até lá!